Para tanto, nós daremos início ao nosso último dia da programação da Semana Jurídica, com a palestra A Carreira de Delegado de Polícia Federal, a ser proferida pela professora mestra Tânia Prado, a qual é mestre em Segurança Pública pela Universidade Jean Moulin Lyon 3, na França, diretora regional da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal de São Paulo e presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. Professora, é um grande prazer e agradeço já, em nome da instituição, a presença da senhora no evento de hoje. Desejo à senhora uma excelente palestra e passo a palavra à senhora que é de direito. Olá, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pelas palavras do reverendo. Realmente é sempre bom, né, de manhã a gente já começar com uma reflexão tão importante como a que o senhor fez. Cumprimento a professora doutora Érica, que já foi da carreira de delegada de polícia no Estado. Cumprimento o professor Murilo, que me convidou tão gentilmente e tenho muita honra de poder estar participando deste evento. E ao nosso coordenador aí do Centro Acadêmico, Eduardo, né, Eduardo? Muito obrigada aí por dar essa oportunidade. Eu sou representante de classe em 3 entidades, né? Isso começou aos poucos, mais ou menos em 2015, quando eu comecei a ajudar no Sindicato dos Delegados. Tinha o doutor Amauri, já falecido, que era o presidente, e, ao mesmo tempo, já atuava também na entidade nacional, que é a ADPF, né, a qual estou com o banner aqui. É uma entidade já antiga, né, de 1976, já o sindicato é um pouco mais novo, né, pós-Constituição de 88, o sindicato é de 93, a sua fundação. Então, tenho muito orgulho de poder representar os meus colegas, é uma missão, uma tarefa importantíssima, porque nós temos como representantes de classe que ouvir os colegas e dar soluções ou ferramentas, muitas vezes, para tentar ajudá-los a solucionar problemas ali das condições de trabalho, e numa instituição tão importante como da Polícia Federal e num cargo, né, de delegado de Polícia Federal, que tem um poder muito grande, mas, ao mesmo tempo, um controle enorme, né? O delegado de polícia é uma das carreiras mais controladas pela advocacia, pelo judiciário, Ministério Público, pela sociedade, pela imprensa, TCU, CGU, enfim, são vários órgãos de controle da atividade, né, da Polícia Federal. Então, sem mais delongas, aí, se puder passar o slide. Vamos lá. Então, vou começar do começo, né? Então, a Polícia Federal é um dos órgãos da segurança pública e está prevista ali no artigo 144 da Constituição. Tem várias atribuições, a principal, a mais falada, a mais conhecida, né, é de Polícia Judiciária da União, reprimindo crimes cometidos contra interesses, vamos dizer assim, genericamente federais. Essa é a diferença, então, do trabalho do delegado de Polícia Federal para o delegado de Polícia Civil estadual. Então, é o tipo de crime que é investigado, mas a carreira é uma carreira irmã, tanto que delegado de Polícia Civil é uma carreira que surgiu antes, né, depois veio a Polícia Federal e o cargo de delegado federal. Enfim, então, as atribuições estão previstas no artigo 144 da Constituição. Em todo o país, há 27 superintendências regionais, ou seja, no Distrito Federal e em todos os estados. E, ao todo, quantas cidades têm delegacias descentralizadas? Apenas 95 em todo o país. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, capital, que é uma das superintendências, tem 15 descentralizadas. E uma delas é a delegacia de Campinas, que é onde o pessoal faz o passaporte, o pessoal, né, sempre associa a imagem da Polícia Federal ao passaporte. Então, a delegacia de Campinas, se não a maior, uma das maiores, porque Campinas, Santos, Foz do Iguaçu, são, aliás, maiores do que muitas superintendências, que são pequenininhas, que têm poucos delegados, um pouco efetivo, é uma delegacia muito grande, ainda tem o aeroporto de Viracopos. Então, quando a gente fala de Campinas, já imagina uma delegacia bem maior do que as outras, né, de Ribeirão, Sorocaba, tal. Tem diversas delegacias. Então, vocês aí que estão na circunscrição de Campinas devem ter mais ou menos uns 40 municípios, eu não cheguei a ver com precisão, mas geralmente as delegacias têm 40 municípios na sua área de atuação.
E, além disso, existem as adjudâncias no exterior também, delegados, agentes que atuam em países fica dentro da embaixada, né, esse delegado, esse agente e tal, e atuam em cooperação com os que estão aqui no Brasil. E a sede da Interpol, inclusive, é a própria Polícia Federal, então, que representa a Interpol aqui no Brasil. Então, vejam como a Polícia Federal tem um papel importante não só internamente, mas também externamente. Aí as adjudâncias tem na Bolívia, algumas na Europa, África do Sul, diversos lugares que tenham importância, relevância nas investigações criminais, na cooperação internacional. Próximo. Então, as atribuições, né, do 144, parágrafo 1º. Polícia Federal é instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a... Pode passar. Próximo. Prevenir e reprimir, né, o tráfico ilícito de drogas foi uma área que eu atuei por 3 anos aqui em São Paulo, capital, e às vezes com reflexos em Jundiaí, em cidades próximas de Campinas. Também contrabando e descaminho. Trabalhei em Foz do Iguaçu, tinha muito crime, né, por ser região de tríplice fronteira. Sem prejuízo, sempre, né, da ação fazendária de outros órgãos, nas respectivas áreas de competência. Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira, então os aeroportos, portos, até mesmo na fronteira terrestre, né, Corumbá, diversos lugares. Próximo. E a Polícia Judiciária, apurar as infrações, né, como eu falei, sempre que houver um interesse da União ou de uma entidade federal, uma autarquia, empresa pública, e em alguns casos também de repercussão interestadual, internacional, com repressão uniforme, conforme estiver previsto na lei, e exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Isso é até uma questão que, às vezes, alguns órgãos tentam usurpar essa função, mas a Constituição é clara, é uma função privativa, exclusiva da Polícia Federal. Próximo. Aqui, né, apenas para ilustrar, vejam o tamanho da fronteira terrestre, né? Todo mundo que resolve prestar o concurso da Polícia Federal, depois de uma determinada fase, já quando está na academia, tem que escolher as vagas, e as vagas geralmente são nesses lugares de fronteira, são lugares mais de difícil provimento. Então, vejam com quantos países, né, o Brasil tem a fronteira terrestre e ainda tem os portos, né? Então, vejam como a extensão, né, territorial do país reflete diretamente no trabalho da Polícia Federal. E o efetivo da Polícia Federal não é grande, menos de 12 mil policiais no país inteiro, para cuidar de tudo isso. Vejam que não é fácil. Próximo. Aí também tem uma função bem importante, acho que tem mais uma coisinha que aparece aqui. Essa função importante de polícia administrativa, que aí a gente coloca, né, então, a controle da segurança privada, todas as empresas que exercem legalmente, têm uma licença para atuar, é fiscalizado, sempre tem que renovar essa licença para trabalhar com segurança privada, controle de migração, então, o registro de estrangeiros é feito pela Polícia Federal em todo o território nacional, o controle de armas, né, das armas de calibre não restrito, segurança de dignitários também, então, em Foz do Iguaçu, por exemplo, tinha muita atividade de segurança de dignitários, porque as autoridades, os ministros, têm direito, né, a essa escolta da Polícia Federal em exercício do seu trabalho. Próximo. Os produtos químicos também, estamos esquecendo de falar, que eu trabalhei um pouco nessa área também. O que acontece? Devido a tratados internacionais, o Brasil se comprometeu a controlar aqueles produtos que são utilizados ou para fabricação ou refino de drogas ilícitas. Então, por exemplo, dipirona, cafeína, diversas substâncias vendidas ou produzidas, fabricadas, exportadas, importadas, tal, numa determinada quantidade, essas substâncias têm que passar por um controle da Polícia Federal. Então, as empresas informam, né, todo mês quanto que vendeu, quanto que entrou, saiu dessa quantidade dessas substâncias, que são usadas, por exemplo, para diluir a cocaína, né, solventes, para esticar a cocaína também, porque algumas são pó branco, né, de pirona, cafeína, que dão aquela
esticada, né, como se diz na droga. Então, essas substâncias são controladas e isso ajuda muito, né, a evitar o desvio de substâncias e a produção de drogas. É claro que muito entorpecente ainda passa pelo país. O país é rota de narcotráfico internacional. Mas, com esse controle, que inclusive é exemplar aqui no Brasil e é modelo para outros países, a Polícia Federal, né, consegue até monitorar mesmo, muitas vezes, o fluxo. Algumas empresas de má fé simulam que estão fazendo uma destinação daqueles produtos, de repente não estão desviando para narcotraficantes. Então, é uma forma de polícia administrativa preventiva que evita e traz muita informação importante para a própria Polícia Federal. Próximo. Então, aqui, né, a Superintendência de São Paulo é a maior superintendência do país, que tem um maior efetivo, mais delegacias, né, que são essas 15 delegacias, então Ribeirão Preto, Sorocaba, Campinas, Araçatuba, Araraquara, que teve agora recente esse caso do cangaço, né, dos ataques que fizeram simultâneos na cidade para cometer roubos em bancos. Enfim, diversas descentralizadas, então, com essas atribuições da Polícia Federal, incluindo o passaporte, que todo mundo está habituado a frequentar a PF para isso. E 3 aeroportos, né? Vejam como é importante aqui o nosso território estadual, aqui em termos de Polícia Federal também. Coloquei aqui uma foto recentíssima, tem 2 semanas, tivemos um encontro das chefias, de todos os chefes dessas delegacias e das especializadas também, conforme a matéria daqui de São Paulo, capital, foi em Campinas. Então, apareceu aí nessa foto aí no meio. Então, tem aí todos os cabeças, aí achou, todos os cabeças, aí os chefes das delegacias. Foi um evento inédito, né? Nunca teve um encontro assim tão... com tanta participação, discussões de temas, né? E pude participar junto com o presidente da DPF e o vice, doutor Paiva, e o doutor Leiro. Então, a gente pôde ir lá conversar com os delegados, são todos delegados aqui na foto. Conversamos com eles sobre as pautas, sobre os assuntos importantes, né? Então, registrar, e foi organizado e também coordenado. Aliás, o evento foi organizado pelo superintendente da Polícia Federal de São Paulo, o doutor Rodrigo Bartolomei. E quem também organizou em Campinas foi o doutor Edson, que talvez alguns conheçam, que é o chefe da delegacia de Campinas, que também está aí nessa foto. Próximo. Aí os cargos, né, da Polícia Federal, talvez muitas pessoas ainda não estejam familiarizadas com algumas nomenclaturas, porque na Polícia Estadual é um pouco diferente, mas as atribuições, né, de cada cargo são muito importantes, né, não existe um trabalho que não seja em equipe. Então, além do cargo de delegado, tem o cargo de agente, escrivão, papiloscopista, o perito, e os servidores administrativos. Também existem os terceirizados, os contratados, que ajudam muito também, são em maior número, e auxiliam bastante em atendimento ao público, em várias funções, até mesmo em setores de passaporte. Os cargos policiais, que são esses 5 primeiros, fazem a academia de polícia, que é uma das etapas do concurso. Tem essa formação que varia, algumas vezes é 3 meses, na época da pandemia foi mais curto o curso, algumas vezes o curso passa por 6 meses, né? Então, essa formação, ela faz parte do concurso, a pessoa ainda não toma posse quando vai para a academia de polícia. Então, muitas vezes, como foi no meu curso, enquanto eu estava na academia na formação de delegado, em 2003, estava acontecendo simultaneamente no mesmo local o concurso, né, e a formação dos outros cargos. Acho que só papiloscopista que não tinha naquele período, foi em 2003. E era bacana, porque daí já tinha interação com as pessoas que depois iam se tornar, né, os colegas. Então, a fase da academia de polícia, ela é muito boa também nesse sentido, né? Aí cada um tem um uniforme de uma cor, então você olha lá, de azul, esse aqui é delegado. Aí o outro de um tom amarelo, era vermelho de escrivão, agora é azul mais clarinho, enfim. Então é interessante essa dinâmica da academia de polícia, né? E todas as delegacias, na medida do possível, tem um perito, um papiloscopista, não são todas, mas algumas vezes tem que chamar em missão para dar um apoio, né? Campinas é uma delegacia mais estruturada, então tem todos esses cargos. Próximo. Aí o cargo de delegado, que eu costumo falar, né? O pessoal gosta muito dessa abordagem, que é um cargo híbrido, porque não é apenas uma carreira jurídica que exige, claro, o diploma de bacharel em direito, também é um cargo policial.
A gente observa até que nos últimos concursos, metade dos aprovados, acho que até um pouquinho mais, já era policial, ou policial federal, ou policial civil, militar, ou até mesmo experiência em guarda municipal, policial rodoviária, porque é uma carreira que acaba atraindo, né, quem já está dentro da atividade da segurança pública. E tem uma pontuação a mais para quem tem X anos de experiência aí na polícia. Então, é um cargo híbrido, né, 40 horas semanais, né, regido pela Lei 8.112, dos servidores públicos federais, e também outras normas específicas, né, da Polícia Federal. Desde 2014, é exigido que tenha 3 anos de experiência jurídica ou policial. E o concurso tem a fase escrita, que é um filtro muito grande, porque é um concurso muito disputado. Depois tem então, não só os testes, né, mas também a prova de questões, produção de peça e tudo. A prova oral, então, por exemplo, agora em outubro já vai acontecer a prova oral do concurso em andamento de delegado federal. É feito, se eu não me engano, tudo lá em Brasília, né? Tem a prova física, que antecede, então, essa fase oral, psicotécnico, médico, e é um concurso bem disputado e bem sui generis, né? Bem diferente, porque não é todo concurso de delegado de polícia que tem essa prova física. E isso até causa um filtro maior, né? Porque aí entram pessoas que realmente estão querendo entrar na profissão e para os outros cargos também, de policiais também da PF, tem essa exigência, né, da prova física. Então, eu vou dar um exemplo. Eu mesma não tinha o hábito de correr. Gostava de praticar esportes, mas eu não sabia correr. Então, eu tive que aprender a correr para passar na prova e conseguir passar com folga, assim, porque treinei bastante. Ficava sempre me desafiando ali, né? Mas na época eu tinha 24 anos. Então, o físico ajudou. Agora, imagine hoje se eu fosse começar a fazer um treinamento, aí já é um pouco mais difícil. Mas o recomendado realmente é que o candidato, né, quem tem interesse, eu conheço várias pessoas que já estão saindo da faculdade, já estão pensando no concurso da Polícia Federal, então que já comecem alguma forma de treinamento. Corrida, natação, tem a prova de barra, o salto, então é puxado, então não é bom deixar para a última hora. Eu mesma deu tempo de eu treinar 3 meses, mas foi um pouco em cima da hora, assim, então não recomendo que faça desse jeito, até porque essa exigência ela acontece para que na academia de polícia o candidato esteja apto, né? Porque além de ter as aulas teóricas lá, tem as aulas de tiro, defesa pessoal, então tem que estar com preparo físico forte. E o que mais aqui? E a classificação de lotação a classificação no concurso é que vai definir a lotação. Em geral, os recém-aprovados vão para a região norte e fronteira. Mas depois de um tempinho consegue a remoção. Tem alguns novos que já estão aqui em São Paulo, por exemplo. Em 2 anos, até um pouco menos, conseguiram vir para cá. Próximo. Bom, as matérias, né? Passando aí as matérias do concurso de delegado federal. Então, vejam que, como é um concurso da esfera federal, né? Exigido aí conhecimento de direito internacional, cooperação internacional, são temas muito importantes. Né? Operação Lava Jato, isso ficou bem evidente, né? Como a importância da interação com os outros órgãos internacionais. Criminologia, que na minha época não caía no concurso. Agora já é exigida, é uma matéria bem importante. Previdenciário, porque é uma matéria também que tem bastante investigação. Crimes financeiros, aí, tributário, constitucional, administrativo, direito público, né, bem cobrado, processual, empresarial, até empresarial também. É muito importante porque tem muitos crimes de lavagem de dinheiro, crimes financeiros, crimes fazendários, né, então esse conhecimento em direito empresarial é imprescindível. Eu pus em andamento que o concurso está em andamento. Então, provavelmente, mas no ano que vem deve ser a academia de polícia dos próximos futuros delegados da PF. Próximo. E aqui tem as atribuições, né? São diversas, né? Então, a principal na Polícia Judiciária, presidir as investigações, comandar as operações, né? Então, assim, a peça importante, essencial de Polícia Judiciária é o inquérito policial, que é uma peça que antecede, é uma peça pré-processual, né? Antecede o início da ação penal e embasa muitas ações criminais. Então, esse inquérito ele é presidido pelo delegado de polícia.
Então, as investigações, né, começam com inquérito policial, e muitas vezes esses inquéritos, devido à complexidade da investigação, quando tem uma organização criminosa, por exemplo, aquilo leva a uma operação policial. E, então, todo mundo vê assim, né? Estou falando para os estudantes em geral. Então, o pessoal vê lá uma operação. A Polícia Federal deflagrou uma operação para reprimir uma quadrilha que lavava dinheiro em criptomoedas. Eram hackers e tal, estava até olhando hoje esse exemplo. Aí cumpriram buscas em São Paulo, Rio de Janeiro, tal. Prenderam o fulano, que era um famoso influenciador não sei onde, um político não sei o quê, um servidor público corrompido, nananã. Então vejam a complexidade, né? Um caso desse, que leva mais ou menos um ano, às vezes um pouco menos, um pouco mais, até que então essa operação ela seja deflagrada e essas diligências são realizadas então em diversos endereços no mesmo dia para conseguir provas e ao mesmo tempo são realizadas oitivas, respeitando-se, claro, o direito do investigado, né, de não produzir prova contra si mesmo. Então, essas operações, elas formam a materialidade e vai-se em busca, então, da autoria desses delitos. E muitas vezes essas operações geram outras fases, né? Então, o Lava Jato já tem quase 100 fases aí, ao longo de tantos anos, né? Começou em 2014, de vez em quando ainda tem algum desdobramento. Então, as operações são, eu diria assim, o coração da Polícia Federal, que é aquilo que a sociedade vê, que a sociedade admira tanto a instituição, pela evolução mesmo, né, do tipo de investigação, mas não que isso não acontecesse antes, porque quando a gente conversa com os delegados mais antigos, quando lemos ali um pouco da história da Polícia Federal, essas grandes operações já aconteciam lá atrás, né, que agora, com a mídia, com a internet e tal, os casos são mais conhecidos, né, e causam bastante impacto. Então, as missões de caráter sigiloso, tem, né, sempre ligadas a alguma operação, alguma investigação, também as medidas de segurança orgânica, outras atividades. E aí, quem quiser ver, aí tem um site muito bacana, EADelta, que é o site que a associação mantém, para os futuros, né, futuros delegados ou candidatos, concurseiros, aí tem umas informações interessantes nesse site. eadelta.com.br. Aqui eu coloquei umas fotinhas, né, aqui é uma foto minha em treinamento, creio que foi em Atibaia esse treinamento, faz um tempinho, a foto da academia de polícia também. Essa foto é um clássico, né? Quando você chega em Brasília, eu cheguei de carro, alguns vão de avião e tal, mas quando você chega, né? Todo mundo tira essa foto. Então, é a entrada para a realização de um sonho, os alunos. E aqui, os uniformes, né? Os de vermelho são os professores de tiro, os delegados esses de azul escuro, ali parece que são azul claro, creio que são os escrivães, de branco são os peritos. Então, isso aqui geralmente é a aula inaugural ou algum evento importante, né? Então, quem é concurseiro aí, tá de olho na Polícia Federal, já vai se familiarizando aí com essas situações. E aula de tiro, né? Que é muito bom. Treinamento da PF é excelente. Próximo. Esse vídeo, eu não sei se dá para dar um play. É um vídeo bacana que fizeram aí do. Ah, legal. Será que consegue entrar um som? Mas mesmo sem som não tem problema, que é uma musiquinha. Como fossem os alunos chegando na academia, recebendo uniforme, atividade física, entoando o hino nacional, as aulas operacionais. Aquela atividade física. Com máscara devido à pandemia. Aí já formado, já com o uniforme da Polícia Federal. Aí estava aberta a inscrição, né? Agora já tem que esperar mais um concurso. É próximo. Bom, aí eu vou também, assim, me ater muito a detalhes, mas são algumas, né, leis aí que regem a atividade da Polícia Federal, da profissão, da carreira de delegado. Mas é importante frisar, né, que é um órgão que tem hierarquia e disciplina, porque é justamente o órgão que exerce a força do Estado, né? Então, não tem como ser um órgão que não tem hierarquia, tem que ter hierarquia e disciplina.
Por isso que eu falo que é um dos órgãos mais controlados, né? A corregedoria realmente tem que ser muito vigilante, justa ao mesmo tempo e atenta, né? Às condutas dos policiais, né? Então, há muita punição de quem se desviar dos seus deveres e muitas vezes há muitas demissões também, mas isso mostra que realmente é uma instituição que, diante de infrações funcionais, não deixa passar. Então, acho que é isso também que ajuda a Polícia Federal a filtrar as pessoas que estão lá dentro, então não há tolerância com práticas de corrupção. Então, aqui os delegados, né, que são as autoridades policiais, nos termos até do próprio CPP, da Polícia Judiciária, e exercem, né, é bem importante isso aqui, uma função de natureza jurídica e policial, essencial e exclusiva do Estado, e é a direção, né, das atividades do órgão que é feita pelo delegado. Então, o diretor-geral da Polícia Federal é sempre um delegado, o superintendente é um delegado de polícia também. Próximo. Que eu comentei, né, então é nessa lei que teve essa modificação em 2014, que passou a prever os 3 anos de atividade jurídica policial. Então, o diretor-geral é sempre um delegado federal de classe especial. Antes, né, por alguns períodos aí, militares eram colocados como diretores da Polícia Federal, os superintendentes, algumas vezes até pessoas totalmente estranhas, né, eram nomeadas. Então, desde 2014 está na lei, não pode ser colocado no diretor-geral uma pessoa que não seja da carreira. Essa lei, bem, que é muito importante, é o Estatuto do Delegado de Polícia, né, de maneira geral, civil ou federal, que reconhece ele como o responsável pela condução da investigação, do inquérito policial, aí tem todo o poder desse delegado na apuração da materialidade, da autoria da infração penal, e o poder de requisição, né? Porque quando se preside uma investigação, as informações não vão chegar assim tão facilmente. Então, o delegado tem que ir atrás, tem que reiterar, tem que cobrar a resposta daquelas informações, a perícia, né? Então, esse poder de requisição é muito importante para a apuração dos fatos. Próximo. Também os inquéritos, né, não podem ser avocados ou redistribuídos, exceto com um despacho fundamentado e com motivo de interesse público. Então, vejam, em 2013, até então, em tese, poderia ser feita, assim, uma avocação de uma investigação e passar para alguém, conforme o interesse de alguém que pressionasse, ou uma ingerência política que porventura acontecesse. E a remoção do delegado tem que ser fundamentada. E o indiciamento também, que é um ato privativo do delegado, né, é feito por ato fundamentado. Próximo. O inquérito, como eu falei anteriormente, então é um instrumento de investigação importantíssimo, previsto no Código de Processo Penal, presidido pelo delegado, que é a autoridade policial, em busca da verdade real, né? Hoje já se fala em busca da verdade possível, né? Porque a verdade real é muito difícil de se chegar nela. E a garantia do cidadão também, porque imagine uma investigação feita de maneira absolutamente sigilosa, que a pessoa não tem acesso nunca, que não possa ir lá se manifestar e apresentar documentos, e olha, não sou eu essa pessoa que vocês estão investigando, então é uma peça oficial. Às vezes o Ministério Público produz algumas investigações, o Supremo reconheceu isso, mas é como exceção, na verdade, né? Porque a atribuição constitucional de investigar crimes é da Polícia Judiciária, Polícia Civil e Polícia Federal. Nossa. Aqui, assim, o contraditório, né, que há uma certa evolução na legislação, que o advogado participa, então, pode até indicar algumas sugestões de provas, pode fazer perguntas nas oitivas, né, isso aí enriquece até o próprio inquérito policial, garantindo, né, os direitos do investigado. Próximo. Então, aqui, né, no Código de Processo Penal, fala do dever, né, da instauração do inquérito, ou de ofício, ou por requisição, ou até mesmo um pedido do ofendido. Então, muitas vezes, uma entidade federal que precisa que demanda uma investigação, né, então, as vítimas, né, a Caixa Econômica pede a instauração do inquérito, ou os Correios também, que foi uma área, as duas áreas, né, eu trabalhei nessas duas
nessas duas matérias aqui em São Paulo, capital, então a própria vítima pode provocar, né, a investigação. Então, o delegado tem que colher todas as provas, né, para esclarecer os fatos e circunstâncias. Próximo. As diligências cautelares, né, que o delegado pede, representa ao juiz. Acho que tem mais umas coisinhas aqui no slide, né? Pode colocar todas. Afastamento de sigilo bancário, fiscal, interceptação telefônica, telemática, busca e apreensão. Então, muitas vezes não é possível pegar o fluxo de mensagens, mas na apreensão do telefone celular tem muitas mensagens ali que ajudam a investigação, né? E são ferramentas poderosas, porque hoje em dia a pessoa tem tudo ali no computador, no celular, então muitas provas importantes são produzidas nisso, né? A partir disso. Busca e apreensão, ação controlada, tem um pouco também, infiltração policial não é tão comum, né? Eu vejo muito, assim, concretamente, infiltração policial nos meios cibernéticos, na área de repressão à pornografia infantil, outros crimes praticados por meio da internet. Colaboração premiada, que foi bastante comentada aí nas grandes investigações, Lava Jato, Operação Zelotes, Operação Acrônimo, né, essas operações maiores. Prisão temporária preventiva, que agora tem havido uma redução das prisões, né, devido às novas leis, mas também é um instrumento de investigação que ajuda a produzir provas, e outras medidas assecuratórias. Próximo. E o inquérito policial, né, a tendência aqui, eu vejo também na Polícia Estadual, na Polícia Civil em São Paulo, né, o inquérito eletrônico é extremamente importante, porque desde que eu ingressei na polícia em 2003, né, então era um encarte ali, um processinho físico, em papel, então, quando encerrava o prazo ali de 30 dias ou 90 dias, conforme o caso, esse inquérito tinha que ir para o Ministério Público, ir para a Justiça, depois voltava, e ficava uns 3 meses, mais ou menos, parado nisso. Agora não, né, com o inquérito eletrônico é tudo muito mais célere. Então, a tecnologia ajuda demais. Oitivas, né, durante a pandemia, vem sendo realizadas de maneira online, em aplicativos assim como esse, né, que estamos usando, e que qualquer cidadão, qualquer pessoa que tem um celular, um computador, consegue fazer essa oitiva. Né? Claro que, dependendo do caso, se for uma pessoa carente, tal, aí é feita intimação pessoal mesmo, mas é possível fazer várias oitivas assim nesse formato online. Então, o inquérito também vem acompanhando a evolução tecnológica, né? O da Polícia Federal se chama EPOL. E as operações, né, então, sempre estão vinculadas aos inquéritos. Então, não é todo inquérito que vai se tornar uma operação, mas toda operação, com certeza, tem um inquérito ou um conjunto de inquéritos, como foi o caso da Operação Lava Jato. Aqui é uma foto de uma operação que eu fiz, foi deflagrada em 2010. É uma operação que tinha 40 equipes, né, então, é no auditório, aqui em São Paulo. Então, é assim que acontece, né? Umas 4 da manhã, o pessoal se reúne, recebe o kit da operação, ou às vezes até um dia antes, e às 6 da manhã tem que estar presente no endereço, que é o horário que é permitido, né? Pela Constituição, que não é o horário de descanso, então já é dia. Esse é o horário, então, que a Polícia Federal deflagra suas operações. Então, essa operação aqui foi bem grande, deu bastante material, assim, bastante prova. Pulou aqui. Essa apreensão, inclusive, é dessa operação, que era uma operação de corrupção nos Correios. A Receita Federal estava, uma pessoa, né, um auditor estava liberando mercadorias estrangeiras ali, contrabandeados, falsificados, vindos da China, e aí foi possível apreender esse valor na época. Tinha várias outras provas, né, então, era um inquérito que parecia simples e acabou se tornando uma operação. Operação Máscara de Ferro, o nome dessa operação. Então, aqui foi um estudo do CNJ, né, que foi bem significativo, importante, que mostrou que, ao contrário de alguns comentários de que a Polícia Judiciária não tinha bom desempenho e tal, foi feita uma avaliação ali das apurações, né, dos inquéritos da Polícia Federal relacionados a crimes de corrupção. E vejam só, 38,22% chegaram à autoria. Outros não eram crime, porque pode acontecer também, né? Há uma suspeita em torno de alguma coisa e se nota que aquela conduta não era criminosa ou que o fato não aconteceu. Então, o índice de solução
chegou a 94,67% nesses inquéritos de corrupção, né? Um número elevadíssimo. E muitas vezes a gente vê as estatísticas também de investigação de homicídio, saiu esses dias, né? Até saiu um pouco com um tom de crítica, mas na realidade havia uma fake news lá atrás que falava que a investigação só identificava 8% dos homicídios. E era um dado que não era correto. Então, ainda que agora estejam dizendo assim, a polícia só identificou, só responsabilizou 40%, na verdade eles estão considerando aqueles que foram denunciados pelo Ministério Público, porque o número é muito maior de investigações que descobriram, que chegaram à autoria, né, de homicídio. Então, esses dados têm que ser vistos sempre com muito cuidado, porque senão acaba se cometendo uma injustiça de dizer que a polícia judiciária não está trabalhando, não está chegando ao seu resultado. E na verdade, tem tido muito êxito nas investigações, né? Próximo. Aqui foram os cursos que eu tive a oportunidade de fazer, e as duas fotos de cima, né, que eu fiz o mestrado juntamente com os policiais franceses que estavam se formando da categoria que é similar a delegado, que é o comissário de polícia, né, o commissaire de polícia, juntamente com alguns policiais estrangeiros, aqui tem uma de branco que é do Vietnã, tem outros aqui também com traje azul marinho, que são de países da África, Bulgária, Líbano, né? Então, foi muito bacana, assim, poder ter participado por quase um ano, né, dessa formação, mestrado junto com a formação dos comissários, e eles admiram muito também, né, o nosso trabalho aqui no Brasil, conhecem bastante coisa, perguntam bastante das práticas, como que funciona no Brasil. Tem algumas coisas diferentes, né, nas normas lá, bastante coisa, aliás, mas em direito administrativo, por exemplo, né, o Brasil se inspirou muito no direito francês, então muitas coisas ali se parecem, princípios também de direitos fundamentais, né, são copiar e colar, né, que eles falavam, são muito parecidos. Então foi um excelente curso e uma excelente oportunidade de aprender e também de levar o conhecimento aqui sobre como funciona no Brasil. E aqui um curso na Colômbia, anti-sequestro, anti-extorsão, que realmente eles têm uma excelente estrutura lá, uma cidade perto de Bogotá, pude aprender muita coisa, foi um curso de quase um mês, e aqui tem os outros colegas policiais, tem também os colombianos, então foi uma excelente troca também de conhecimentos, então volta e meia tem algum curso, né, agora é mais online, mas sempre tem alguma interação com as outras polícias, com as outras instituições internacionais. E aqui, quando foi na Copa do Mundo, em 2014, né, tivemos que a Polícia Federal teve que acompanhar, fazer a segurança das equipes de futebol, daí eu estive com a seleção da Suíça, e que ficou lá na Bahia, né, em Porto Seguro, e a gente percorreu alguns estados em que eles jogavam, né, então foi muito bom também, foi uma experiência, assim, foi ficando um pouco em cima da hora, tal, mas saiu, deu tudo certo, planejamento foi muito bom, foi uma experiência, né, de aperfeiçoamento, assim, da própria instituição, de interação com os outros órgãos e tudo, foi muito bom, assim, acabou permitindo que a Polícia Federal também tivesse aperfeiçoamento tecnológico em várias questões. Então, assim, a Polícia Federal meio que parou um pouco em função desse trabalho, mas claro que as investigações não pararam, assim, mas vamos dizer, a instituição parou um pouco, porque demandou, como efetivo é pequeno, demandou bastante gente para essa missão. Mas foi por mais ou menos um mês, né? Então, foi um trabalho bem interessante também. Que foram criados os centros integrados com as outras forças de segurança, aqui em cada estado, né? Em algumas cidades também. Então, foi um avanço, sim, foi muito importante. Próximo. Bom, aí já finalizando, né, os nossos desafios classistas, então, muitas vezes, né, a imprensa nos procura, os formadores de opinião vêm falar com a gente, preocupados com a Polícia Federal, alguns momentos em que há uma pressão externa, e não importa se é um governo A, B, C, D, o partido político tal, sempre que a Polícia Federal faz uma investigação que alcance poderosos, há uma pressão externa também. Então, quem sabe de cor ali o número de diretores gerais e ministros da Justiça que foram trocados recentemente é o doutor Paiva, mas foi um número muito grande, né? Se a gente fizer uma média, cada diretor-geral mais recente permaneceu por menos de um ano.
ou às vezes um ano, por muito pouco tempo. Então, imagina uma instituição que o chefe principal é trocado conforme o gestor do momento, o presidente da república do momento. Então, é algo muito ruim, né? Porque alguns chamam isso de oxigenação, mas não é bom em instituição nenhuma. Claro, a mudança de pessoas, uma hora ou outra precisa acontecer, mas não com essa frequência, porque daí isso reflete em todas as superintendências, todas as delegacias. Então, a gente defende muito, né, nas nossas entidades de classe dos delegados federais, o mandato de diretor-geral, para que se tenha uma estabilidade e que ele também não fique sujeito a uma pressão que muitas vezes acontece, não tem como não acontecer, e que ele possa trabalhar, então, com essa garantia. E é uma garantia da própria instituição, né? Então, existem propostas de emenda à Constituição, uma delas está lá no Senado, parada aí desde 2015, prevendo um mandato de 3 anos para o diretor-geral, uma sabatina no Senado, tudo mais. Mas, e lista tríplice também, né? Que é uma questão bem importante que o Ministério Público defende também isso, entre eles, né? E também a pauta da autonomia da Polícia Federal, autonomia financeira, administrativa e funcional, para que não fique sujeita também a pressões externas e indevidas, né? Uma blindagem, uma proteção à instituição. E desde 2009 também existe uma proposta de emenda à Constituição que está parada ainda para ser votada na CCJ, não há nenhuma sinalização de que vai andar, embora sejam, né, tão importantes esses temas, e que alguns tenham até defendido isso em suas campanhas eleitorais, mas depois que assumem o poder já mudam de perspectiva, né? Então, temos essas duas bandeiras importantíssimas, dentre várias outras, é claro. E aqui me permiti colocar uma foto das mulheres, né, as delegadas de diversas gerações, aposentadas da ativa, no encontro que tivemos, e teremos um daqui a 12 dias, teremos um congresso da ADPF, vai ser na Bahia, e vamos reunir ali delegados, cerca de 400 delegados federais, né, de todo o país, que vamos discutir essas pautas, né, também tem um projeto de lei antiterrorista, que é bem preocupante, porque prevê a criação de um outro órgão que vai investigar os crimes de terrorismo, assim, uma coisa absurda. E tem essa reforma administrativa em andamento, que é um pouco preocupante também, porque, em tese, poderiam colocar qualquer pessoa de fora para comandar setores da Polícia Federal, isso não é desejável, ou demitir pessoas, assim, sob o argumento de que está com orçamento restrito, então dispensa X delegados, X policiais. Então, essa reforma ela é muito ruim da maneira como ela foi proposta, né? Então, temos várias pautas aí pela associação, pelos sindicatos, federação. Deixo aí os Instagrams aí para quem quiser acompanhar e seguir. Tem muita coisa acontecendo, né? Então, não se tem uma semana de calmaria. Aquilo que acontece nacionalmente reflete na instituição, nas investigações e nas pressões também. E aí a ADPF, as demais entidades estão sempre de prontidão, porque são justamente os porta-vozes, né, dos delegados de Polícia Federal. Que aquele delegado que está numa investigação sendo pressionado, ele não pode dar uma entrevista falando sobre isso, mas a associação pode. Então, esse que é o grande papel nosso. Então, eu passo a palavra e devolvo a palavra a vocês. Professora Tânia, foi um grande prazer ouvi-la falar sobre a carreira de delegado federal. Há pouco eu ainda comentava com o professor Murilo o quão importante é nós trazermos uma variedade de carreiras para que os nossos alunos consigam ver, justamente porque nos últimos tempos nós temos visto a atuação muito forte da Polícia Federal no nosso cenário nacional, seja no combate à corrupção, no combate ao tráfico de drogas, e, e eu acho que é importante nós termos contato com uma pessoa que está dentro da organização em si, para trazer esse viés muito mais próximo para os nossos alunos do que é o que a gente vê na televisão, porque às vezes o que a gente vê é uma coisa e o que de fato acontece é outra, né? Eu vou passar a palavra a quem é de direito. Primeiro eu passo ao professor Murilo, depois à professora Érica, para que façam os comentários a respeito do evento, mas reitero os agradecimentos em nome da universidade por ter aceito o convite do professor Murilo em estar conosco hoje na nossa Semana Jurídica. Eu queria, então,
mais uma vez cumprimentar os presentes, agradecer a doutora Tânia Prado pela sua brilhante palestra. Recebo os meus cumprimentos, doutora Tânia, em meu nome, em nome também da Universidade Presbiteriana Mackenzie, cumprimentos extensivos à Polícia Federal. É um alento para nós, cidadãos, e também para professores, alunos, saber que as instituições estão funcionando no nosso país, que a Polícia Federal vem fazendo um brilhante trabalho no combate à criminalidade, é uma instituição séria, formada por pessoas que estão efetivamente comprometidas com a sociedade brasileira, com a Constituição da República. Então, isso, para nós, é um sopro de esperança, no sentido de mudança e melhoria ambicionada pela nossa sociedade. Doutora Tânia, eu estou certo que os nossos alunos têm muitas perguntas, então não vou consumir muito tempo. Eu só vou deixar uma pergunta e já vou, em seguida, também passar a palavra à professora Érica e também aos alunos que certamente vão querer perguntar. Mas eu fiquei pensando aqui, houve um comentário, tanto a senhora falou como a professora Érica mencionaram a respeito da prova física, né? É uma prova muito que está aí sempre nos temas que são discutidos por quem ambiciona prestar concurso para a Polícia Federal. Certamente é importante que haja essa prova física, mas o que eu percebo é que a Polícia Federal é uma instituição que trabalha muito mais com a inteligência do que efetivamente com uma atuação repressiva, né? Eu não tenho notícia recente de que a Polícia Federal tenha sequer usado armas, dado tiros. A Polícia Federal me parece que é uma instituição que trabalha especialmente com um planejamento estratégico. Isso me parece bastante admirável. E eu queria saber da doutora como que isso funciona dentro da polícia, que pudesse contar um pouco mais para nós. Excelente pergunta. A atividade policial, por si só, ela é uma atividade de risco, né? Pois até mesmo no momento de folga, de descanso, que acabam acontecendo mais as situações de vulnerabilidade até do próprio policial, ou às vezes até junto com a sua família. A atividade da Polícia Federal acaba se destacando muito pelos casos de investigação de colarinho branco, mas mesmo nesses casos, há um risco, porque, ainda mais hoje em dia, né, que as pessoas estão conseguindo ter a posse de arma dentro de suas casas, às vezes até a resistência de um porteiro de um condomínio de luxo que não quer autorizar a entrada da Polícia Federal, então o pessoal tem que pular as grades, atravessar de maneira forçada um endereço desses, sob pena de perder as provas ou de que o sujeito jogue algo pela janela, pela privada, como a gente já viu, picar papelzinho e jogar na privada. Então, tem que ser rápido e operacional, né? Às vezes, até num simples caso de colarinho branco, vamos dizer assim. E as operações sempre têm uma certa incerteza, porque mesmo fazendo levantamentos prévios e vendo, fulano tem registro de arma, ou às vezes vai na residência de um policial que é investigado, um policial militar, às vezes, existe, então, sempre esse risco, o imprevisível, né? Então, eu já vi operações, assim, até de investigação de políticos, que há uma resistência ali dos funcionários, não querem deixar entrar, etc. Então, não tem como estar totalmente a salvo desse risco, desse perigo. Acho que é por isso que o concurso exige tanto, então, do físico, do treinamento de tiro e tal. Na prática, não há realmente tanto o uso da força, assim, no sentido extremo, né, de revidar alguma abordagem ali de alguém que precise dar tiros, mas no Rio de Janeiro teve um caso até que a Polícia Civil estava junto com a Polícia Federal e foram muito criticados, porque uma criança veio a óbito, uma criança que não tinha nada a ver com aquela situação. Era um condomínio vizinho a um lugar que estavam passando os criminosos. Então, às vezes até uma
uma operação cotidiana pode levar a um resultado trágico, né? Mas é claro que a polícia ostensiva, que está mais presente no dia a dia, é a polícia militar, mas a polícia federal também, quando exerce atividade de segurança de dignitários, né, supondo que, porventura, tem alguma ameaça de ataque a alguma autoridade política também, então esses agentes, principalmente, né, que atuam, né, nessa área também, algumas vezes tem delegados também, né, então, ou no COT, né, no Comando de Operações Táticas, ou no GPI, que é o grupo de pronta intervenção que tem nos estados, acho que Campinas tem também alguns que estão no GPI, então tem os grupos táticos, né, também que são necessários. Eu me lembro até de uma operação que era de estrangeiros, acho que de chineses, mais ou menos na região central de São Paulo, que foi chamado esse grupo tático para cercar o perímetro, porque poderia causar um tumulto ali. Isso a gente está falando de São Paulo, né? Foz do Iguaçu, então tinha muita coisa assim. Poderia causar um tumulto que fosse necessário o uso da força. Mas, em geral, realmente é mais um cuidado, uma prevenção do que realmente haja um disparo de arma de fogo ali numa operação. Mas, às vezes, na região de fronteira, tem umas situações de violência também. Bem complicado. Muito obrigado, professora, pela resposta. Matheus, posso passar desde já a palavra para a professora Érica? Professora Érica. Obrigada, doutora Tânia, pela brilhante exposição. É sempre muito bom ver alguém falando da polícia. Eu fui da Polícia Civil do Estado de São Paulo, como a senhora comentou no início, os alunos sabem. Eu deixei a polícia não com raiva da carreira, de forma alguma, deixei porque realmente observei que a minha satisfação profissional não estava ali naquele cargo, prestei o concurso, fiquei 4 anos na carreira e preferi deixar a carreira da polícia para seguir a carreira docente, que é onde eu realmente tenho a minha satisfação, o meu amor. Então, hoje, aqui contigo, no Dia dos Professores, então, assim, eu estou muito feliz, muito emocionada. Então, agradeço o convite também do professor Murilo por participar aqui dessa mesa contigo e a apresentação aqui do Matheus, sempre muito gentil e carinhoso. Doutora, realmente o professor Murilo comentou sobre essa questão das operações da Polícia Federal, que elas são impactantes porque, assim, particularmente, atuam nos crimes de colarinho branco e que, a meu ver, e infelizmente não é a visão da sociedade, são os crimes mais violentos, por conta da violência velada que é impactada na sociedade em razão dos desvios de verbas, do dinheiro que deveria ser utilizado, às vezes, para investimentos na estrutura do Estado, de assistência. Muitas vezes esse dinheiro não é utilizado e a gente vê a sociedade perdendo ali o seu ganho, o seu poder na saúde, na educação, justamente por conta desses crimes que são crimes que não têm aquela violência que todo mundo está acostumado, arma de fogo, morte, o roubo, né? Mas são crimes que trazem aí uma consequência muito mais drástica para a sociedade. E aí, carregando um pouco na pergunta do professor Murilo, que eu acho que muitos alunos também me perguntam na sala de aula, vou aproveitar então aqui a sua presença para tirar essa dúvida, com relação a essas forças táticas. A gente vê a Polícia Federal promovendo as operações, cumprindo ali os mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, todos eles uniformizados e tal. Existe, então, um órgão separado dentro da polícia, ou seja, alguns policiais destacados que são policiais operacionais, que são ali treinados de forma específica para algum tipo de operação, e existem os policiais que são convocados para o cumprimento dos mandados de prisão e mandados de busca e apreensão, como a doutora disse ali, naquele chamado no auditório, para distribuir os kits, que é outra coisa também que depois eu vou querer perguntar. Mas com relação ainda aos operacionais, como faz para participar, para ser um operacional? Existe uma inscrição, um convite, a pessoa sugere, existe isso? Como que é feito? Esses grupos de elite, né, digamos,
Tem o COT, que é o Comando de Operações Táticas em Brasília, tem, sim, uma prova, não me recordo com que frequência acontece, tinha uma época que era quase todo ano. Agora, com a pandemia, não soube se estavam abrindo mais vagas, mas é bem demandado, é bem puxado. Eu tenho até colegas que chegaram a se inscrever, estavam bem preparados, mas na parte física ali foi bem exigido, bem cobrado. A parte operacional também, né? Então, há um processo de seleção objetivo. Me lembro quando ingressou a primeira, não sei se única, acho que a primeira mulher que entrou no COT, né, foi a doutora Denise, que na época ela era agente, até cortou o cabelo para dar o exemplo lá, mostrar que não tinha diferença e tal, fez tudo que tinha que ser feito na avaliação, pertenceu, né, fez parte do COT, e depois passou para delegada de Polícia Federal, e é a delegada até que está com esses casos de fake news, esses casos importantes, a doutora Denise. Ela foi a primeira mulher a entrar lá. E nos estados tem, né, os grupos de pronta intervenção também tem uma prova, uma seleção. Então, eles trabalham em suas funções normais, alguns são até escrivães, né, tem alguns delegados em suas funções. E quando tem alguma missão, alguma operação, eles são chamados para reforçar, então, para fazer essa parte tática, né, das investigações, das operações. Mas o policial do dia a dia, aquele que está na base da pirâmide, né, da Polícia Federal, que são aqueles que estão também cuidando de outras investigações, eles são acionados com frequência para as operações de outros colegas, inclusive de outros estados. Então, há um treinamento de tiro, pelo menos uma vez por ano, poderia ser mais, né? Mas é um treinamento muito bom. E esses professores de tiro, muitas vezes, também estão em grupos táticos. Então, são pessoas ali muito bem selecionadas também, que são aqueles que ensinam, né, os demais, e sempre atualizados, assim, conforme as necessidades, tudo. Então, vamos dizer assim, que quase todos esses policiais que estão nas áreas de investigação, alguns de polícia administrativa, eles participam das operações, e o que reforça aquilo que a gente fala, né, que é uma profissão, uma atividade de risco. Sim, e falando sobre essa convocação de policiais, dos policiais federais, desculpa, como é, né, a territorialidade, né, nacional, então de um estado pode auxiliar em outro, nessa chamada de grupos de policiais para o cumprimento de mandados de busca e apreensão ou de prisão nessas operações, o policial que vai cumprir esse mandado, ele só descobre o que ele precisa fazer no dia em que ele recebe o kit, né? Para manter aí o sigilo na investigação, conseguir efetivamente o fator surpresa na investigação e a coleta adequada das provas. É assim que funciona? Exatamente. É assim, inclusive, de vez em quando eu tenho alguma operação que você não sabe ao certo nem para onde você está indo. Então, eu já fui a uma que a gente teve que ir até Anápolis, em Goiás, no avião Hércules, né, com o avião militar de carga, super desconfortável. Colocaram todo mundo no avião e a gente só ficou sabendo na hora que estava chegando, onde que a gente estava indo, de tão protegido que estava o sigilo daquela operação, né? Então, você prepara a sua mochila ali com itens básicos, tal, sabendo que vai ter que dormir, de repente, num quartel, algum lugar assim. E devido à cooperação, né, que há também entre os militares e a polícia. Então, é frequente ter umas operações assim que você tem que passar 3 dias fora de casa e às vezes não está sabendo nem para onde está indo. Às vezes acontece. Né? Exato. E a senhora comentou sobre a questão das fronteiras. É muito comum mesmo o delegado de Polícia Federal, quando ingressa na carreira, ir para uma fronteira para depois retornar para o centro do país ou para o seu estado de origem. Como que funciona esse movimento dentro da polícia? Em geral, a primeira lotação, né, tanto do delegado como dos demais policiais, é na região de fronteira, lugares bem distantes. E é muito bom também, porque daí abre a sua mente, você acaba conhecendo outras realidades e aquilo que você aprendeu naquele lugar tão distante, tão diferente do seu, depois você volta para a sua cidade, como foi o meu caso, você vê até a interligação dos crimes que são cometidos com frequência, como era lá em Foz do Iguaçu, tinha muita relação com os crimes aqui. Então, aqui havia lavagem de dinheiro e lá ingressava as mercadorias, as drogas, né, passando pela tríplice fronteira. E isso aí, inclusive, faz também, facilita a integração entre os próprios colegas, porque muitas vezes, até eu mesma, né, embora esteja nas entidades de classe, às vezes alguém fala assim, você tem o contato de algum colega lá no Pará? Aí eu tenho o representante da DPF, que é alguém da ativa,
que já sabe dar a orientação, ó, liga para o fulano que ele resolve, tipo, em contato com quem trabalha nessa área. Ah, e eu esqueci de comentar também que a Polícia Federal trabalha muito com os crimes violentos, né, os crimes contra o patrimônio, e também a repressão a entorpecentes, tráfico de entorpecentes internacional, transnacional, mas também nacional. E eu atuei nessa área, realmente é uma área perigosa mesmo, porque você mexe com facções, com interesses, né, grandes. Eu lembro quando foi preso aquele narcotraficante Abadia aqui em São Paulo, estava aí escondido numa mansão, num condomínio de luxo e tal, e o cara era acusado na Colômbia de ter cometido homicídio contra centenas de pessoas, de ter comandado a morte de pessoas. Ele era alguém perigosíssimo, né? Então, passaram instruções para que a gente tomasse cuidado reforçado, porque às vezes poderia ter algum revanchismo, e, no entanto, ele até surpreendeu quando ele foi preso, ele mostrou muito respeito com a Polícia Federal, ele falou que confiava na Polícia Federal, tá? Porque a pessoa também, quando comete crime, ela tem essa consciência de que ela está cometendo ilícitos, né? Então, ele acabou sendo até colaborativo, aceitou colaborar com os Estados Unidos, e creio que ele acabou sendo mandado para lá. Aí foi preso, fez alguma delação. Também sempre o comentário que os alunos fazem: nossa, professora, mulher na polícia, é uma profissão violenta, como que é essa interface, né, dos colegas com a mulher, ou até mesmo o detido com a delegada, a mulher? Você sofreu algum tipo de constrangimento, de impedimento pelo fato de ser mulher na carreira? O que eu senti, assim, foram fatos, vamos dizer assim, coisas, né? Então, por exemplo, eu cheguei em Foz do Iguaçu, isso que foi bom, eu cheguei com mais 2 ou 3 delegadas, né? Então, todo mundo já falou, nossa, quanta delegada, porque por lá só tinha passado uma delegada, acho que era a doutora Patrícia, o nome dela. Não tinha tido tantas delegadas de uma vez só. E no começo, então, alguns até na delegacia não me conheciam, falaram assim, você é a nova estagiária, porque eu era muito nova, né? Eu tinha 24 anos. Aí eu ficava brava, pensando assim, por que tu tá achando que eu sou estagiária? Mas não é, por ser nova, porque depois eu vi as estagiárias, que elas têm idade próxima da minha. Então não chegava a ser um preconceito, né? Na verdade, era uma questão fática ali, que a gente era muito nova e tal. E sempre tinha, assim, alguns mais antigos tal, mas eles acabavam ajudando, era bacana. Eles olhavam um pouco assim, na verdade, o preconceito era por sermos mais novos, então tanto os homens como mulheres olhavam bem com desconfiança, nossa, será que eles vão dar conta, né? Mas aí, né, com o tempo, quebrado aquele gelo inicial, tudo, então até a gente aprendeu muito com eles, e eles também aprenderam coisas com a gente, né? Tinha umas divergências de posicionamento sobre direitos humanos, a geração que estava chegando era toda talhada na Constituição de 88, as mais antigos ficavam meio assim. Mas foi interessante. E ao longo da carreira, né, o que a gente percebe algumas vezes, tem menos mulheres e tal, mas houve um avanço, porque hoje nós temos mulheres superintendentes, que são os cargos máximos nos estados, mas havia uma época, por uns anos, que não tinha nenhuma mulher superintendente, nenhuma mulher diretora de alguma coisa importante, né? Então, agora a gente tem 4 ou 5 mulheres superintendentes, é uma boa proporção, e deve ser mantida, né? Uma questão de respeito, né? Para que não haja uma discriminação, tal. Então, assim... A representatividade, né? Que é sempre importante. E por isso agradeço, né, mais uma vez por estar aqui conosco. E aí já emendo, acho que a última perguntinha, é a perguntinha da Rafaela, que quer saber sobre estágio. Como a doutora mencionou agora estágio, já puxei a pergunta aqui da Rafa. Como que faz para conseguir estágio na Polícia Federal? É fácil, não é? Tem concurso, não tem? Existe uma orientação? Tem fases, né? Tem fases em que a PF está com mais recursos e consegue contratar, né? Se não me engano, é pelo CIE. Mas é importante, né, que a pessoa que esteja interessada dê uma telefonada lá no plantão da delegacia, seja de Campinas ou até mesmo aqui de São Paulo, tal, da superintendência, para se informar mais, assim, mas de tempos em tempos abrem vagas. E é muito legal, né, a interação de nós, delegados, dos outros policiais com os estagiários. Tem um, inclusive, que trabalhou na delegacia que eu estava, e agora ele acabou de entrar na academia de polícia para agente, olha que legal, né? E ele sempre falava muito que quer ser delegado, então já passou, assim, passou rápido, né? Agora para entrar na academia, vai se tornar agente, depois talvez tente para delegado e tal. Então é uma experiência que eu não pude ter, né? Ninguém nem comentava de estágio naquela época, e teria sido bom, né? Se tivesse conhecido, é uma oportunidade muito boa.
É o que eu falo para os alunos, né? Antes de se dedicar, às vezes, 3 anos, 4 anos estudando para uma carreira, conheça a carreira antes, porque de repente vai, passa no concurso, concurso super concorrido, dedicou ali um tempão da vida e não se adapta, não se identifica com a carreira, e eu acho que nessa hora o estágio é muito importante, seja ele um estágio de fato ou um estágio de direito, né? Às vezes o estágio voluntário também, dependendo do lugar, é permitido, né? Então, é importante mesmo a possibilidade de fazer estágio, inclusive na polícia, né? Não só nas outras carreiras, né, jurídicas. E, Matheus, doutora Tânia, muito obrigada mais uma vez pela gentileza da palestra, das respostas aqui, desse bate-papo muito bom. E eu devolvo a palavra, então, ao Matheus, para que, se tiver alguma outra pergunta, né, possa ser realizada. Obrigada. Perfeito, professora. Professora Tânia, a única pergunta que tem aqui, eu acho que por causa do adiantado da hora, não sei se dá para a senhora responder com tanta profundidade, mas a Rafaela mesmo perguntou se a senhora poderia explicar um pouquinho sobre a PEC 412. Posso falar rapidinho. A PEC 412 ela é bem curtinha, que ela fala que lei complementar disporá a respeito da autonomia administrativa, funcional e orçamentária da Polícia Federal. É mais ou menos isso, né? Então, uma lei complementar a ser aprovada, discutida, né, mais detalhadamente no Congresso Nacional é que vai dispor sobre esses aspectos, porque o que acontece hoje, né? A Polícia Federal tem todas essas atribuições, reconhecimento constitucional, mas está sujeita sempre ao filtro do governante, do presidente da República. Então, qualquer nomeação, mesmo que o diretor-geral diga, eu quero colocar como superintendente a pessoa tal, que tem um currículo muito bom, esse nome é submetido à Casa Civil. Os nomes dos diretores, também tem as diretorias, né, da Polícia Federal, diretoria executiva, de crime organizado, tal, esses nomes vão para a Casa Civil e podem ser vetados. Ou muitas vezes até o presidente fala assim, não, eu quero que coloque fulano. De vez em quando acontece isso, né? Não deveria ser assim. Então, há uma blindagem, então, se você aprova um texto constitucional dizendo que não, que é uma instituição autônoma. A exemplo da Defensoria Pública, que tem essa autonomia reconhecida na Constituição e na lei. Então, é justamente para impedir essas ingerências. E, volta e meia, também a Polícia Federal tem problemas de recursos, né, com os contingenciamentos. É claro que, muitas vezes, o Estado não consegue arrecadar impostos suficientes para todos os órgãos, mas já vimos épocas em que os cortes eram feitos, assim, da ordem de 100 milhões de reais, de um momento para o outro, foi quando a Polícia Federal não conseguia nem emitir passaporte. Então, não foi uma medida, assim, um momento de crise fiscal. Não, foi uma coisa deliberada mesmo. Havia um boicote ali à Polícia Federal. Então, com a autonomia orçamentária, financeira, né, isso já não aconteceria, porque a própria Polícia Federal trataria de suas regras, né, da gestão de seus recursos. Perfeito, então. É isso aí. Agradecer vocês, já para não enrolar muito aqui o tempo, né? Agradecer e dar parabéns aos professores, né? Tão importante, acho que eu acabei falando rápido, não mencionei, né? Feliz Dia dos Professores. Minha irmã é professora universitária, né? Tá morando lá na França, começou a dar aula na Sorbonne, tá super feliz. Ela dava aula aqui em São Paulo, né? E acabou indo morar lá, constituiu família. Então, assim, eu vejo, né? Como que é o esforço de professora, a dedicação máxima. Sei, né, a partir do trabalho dela, sei bem como que é isso, né, então, parabéns aí a todos os professores e parabéns aí para os organizadores do evento. Muito obrigado, professora, reitero os agradecimentos à senhora por ter aceito estar aqui conosco hoje, é sempre um grande prazer debater sobre temas tão importantes e expandir o nosso leque de conhecimento a respeito das carreiras jurídicas, né?